como olhos atentos no topo. Por quê? Porque Fortaleza e Cruzeiro estão nas Sul-Americana com adversários difíceis. O Fortaleza pega o Racing, o Cruzeiro o Boca. Sim. Mas nesses meios de semana, eles não têm. Então eles têm, digamos assim, um modo duas semanas de ataque, né? De poder escalar titulares. Então, até aqui 19 jogos para cada, um é quarto, o outro é quinto, 36 pontos contra 35. A gente vê que o Cruzeiro perdeu mais, mas venceu mais. 63,2% contra 61,4%, até sobre aproveitamento, já são aproveitamentos melhores do que o do Palmeiras, né? Se a gente usar aquele critério de pontos perdidos. Gols marcados, 24 Fortaleza, 28 Cruzeiro, 18 sofridos o Fortaleza, 20 o Cruzeiro. Zupa, na sexta-feira eu fiz o programa com o André, eu até falei que quando a gente ficou a semana passada falando sobre quem poderia furar, para mim essa era uma rodada que definiria muito o papel do Cruzeiro, especialmente como visitante, visitar o Botafogo e ganhar, era importante. E até recebi críticas em redes sociais de torcedores do Fortaleza achando que eu estava esquecendo do Fortaleza, que no meu ponto de vista, para o Fortaleza, um título de Sul-Americana, por exemplo, é algo incrível que se ele precisar optar, eu acho que talvez opte. Sim. E o Cruzeiro, não sei até que ponto, também acho que vai querer a Sul-Americana, até para... Mas eu acho que essa campanha do brasileiro pode ser muito de redefinir, exatamente. Mas os dois estão na parada. Eu queria que você respondesse a pergunta que está na tela. Estão na luta pelo título? Ainda não, mas podem estar. Podem estar. E eu ainda acredito, não é questão de acreditar, mas eu ainda vejo mais potencial para o Cruzeiro estar nessa briga, se um dos dois estiver que estar nessa briga, do que o Fortaleza, por uma questão de teto. O teto do time do Cruzeiro ainda ele é desconhecido, porque é um novo time do Cruzeiro, né, nas mãos do Seabra, que também é um técnico novo. Nós não conhecemos o teto do trabalho do Seabra, porque ele assumiu o Cruzeiro há pouco tempo e faz um trabalho muito bom. E é um time novo, né? Então o Cruzeiro vinha, antes dos reforços, vinha jogando surpreendentemente no nível alto para estar na posição que estava. Exato. Chegaram reforços, chegou um pacote de reforços, que aparentemente o dono da SAF do Cruzeiro estava louco para ver jogar, né? Pelo que a gente pôde saber, estava muito ansioso para que o Seabra os colocasse logo em campo. E o time está respondendo muito bem a entrada desses jogadores. E essa era uma questão que eu tinha. E é claro que não é uma dúvida sobre a qualidade do Mateuzinho, do Lautaro Dias. O Martínez é o outro. Vem rápido, não, né? Lautaro puxa o Martínez. O Lautaro Dias, o Cássio, o Wallace, que entrou no segundo tempo, o Caio Jorge, etc. e tal. Não é dúvida sobre a qualidade deles. Mas o time estava encaixado antes deles. Como fazer a transição de maneira paulatina ou de maneira brusca, como queria o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, e como o time responderia. E nesse primeiro momento, o time responde bem, o time continua jogando bem e dá passos à frente. Mas eu vejo o teto do Cruzeiro ainda indefinido, mas como um teto mais alto. Se eu tivesse que apostar um dos dois para entrar na briga, eu colocaria o Cruzeiro, mas ainda não vejo dentro. Mas ele está circulando, está esperando uma brecha para se colocar. E a gente tem, simplesmente, na próxima rodada, Cruzeiro e Fortaleza, eles se enfrentam. E é a rodada seguinte, só para pegar essa amostragem sem Copa do Brasil, quando eles podem, em tese, se dedicar a 100%, Fortaleza recebe o Criciúma e aí o Cruzeiro tem o Galo, o Clássico Mineiro, ou seja, mas os dois como mandante, Fortaleza joga fora com o Cruzeiro e depois em casa com o Criciúma. O que você acha desses dois? Eu concordo com o Gustavo que o potencial maior, apesar de nem haver comparação entre os tempos de trabalho, é o do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, na troca de SAF, no momento atual, com o investimento que está sendo feito e que promete ser feito no médio, longo prazo, tende mesmo a reformar os seus objetivos em relação ao que aconteceu nos últimos anos e ter um time capaz de ganhar campeonatos. Todos. É o projeto. É nisso que o torcedor acredita. Agora, é preciso aplaudir e entender que a comissão técnica que hoje trabalha lá, liderada pelo Fernando Seabra, colocou o time em condições de, com os jogadores que estão chegando, dar um salto ainda mais rápido e mais alto, sem essas peças. Então, o trabalho da comissão técnica do Cruzeiro já apareceu. Quando os jogadores contratados, até já tinham sido contratados, mas não tinham estreado ainda por causa do regulamento aqui, a janela, etc., quando podiam entrar em campo e passar, de fato, a reforçar o Cruzeiro. Todo mundo está acompanhando aí, deixa eu levantar aqui, ó. Camisa da canteira do MP10, hein? Matheus Pereira, a comemoração do Matheus, autógrafo,
MP10 aqui. Se você quiser comprar a sua, o link está na descrição. O link está no comentário, está fixado. Só chamar. São 8 lojas parceiras aqui da Samuca TV e você pode receber aí na sua casa. São 4 estampas, hein? Essa é uma delas. Pode depois pedir. As outras é a camisa do MP10, a camisa do Matheus Pereira. Então, para quem quiser comprar, o link aqui fixado nos comentários. O Cruzeiro alcançando uma marca muito expressiva de 75 mil sócios, hein? Torcedor atendendo ao pedido do Pedro Lourenço e fazendo sócio de uma forma impressionante. Isso vai significar uma receita fundamental para o Cruzeiro. E o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, ele já até comentou sobre isso, que a grana de sócio, de bilheteria, isso tudo vai para o futebol do Cruzeiro. É assim que vai tocar a SAF, o Pedro Lourenço como dono. Então, uma marca sensacional e não para de aumentar. 75 mil sócios adimplentes, hein? Isso é muito importante. Antes de falar do time do técnico Fernando Seabra, o Fortaleza terá desfalques importantes nesse jogo, hein? Contra o São Paulo, o Renato Kaiser foi titular, centroavante, e o Lucero foi preservado e depois ele entrou no jogo. Mas o Lucero teve um problema e não veio com a delegação. O Fortaleza já chegando no Espírito Santo e o Lucero é baixa nesse time do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Lucero, que é um baita centroavante. E além do Lucero, o Pochettino também não se recuperou. Ele tinha ficado fora do jogo contra o São Paulo e não vai voltar. É um importante meia na equipe do Fortaleza. Além desses dois, tem o Machuca ficando fora, o Caleb e o experiente Tinga. Esses aí não são titulares. Agora Lucero e Pochettino, 2 baixas importantes no time do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Fernando Seabra ele vai definir o time do Cruzeiro na manhã deste domingo. Depois o Cruzeiro vai seguir viagem no início da noite para Vitória, no Espírito Santo. Fica concentrado o jogo na segunda-feira, às 9 horas da noite. Zé Ivaldo retorna à zaga, forma dupla ali com João Marcelo. O William na direita. Vamos ver aí mais uma tendência de manutenção do Marlon na esquerda. O meio-campo com Romero e Matheus Henrique treinando normalmente, não tem por que mudar. Barreal, Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge. Isso aí é apenas uma dedução do que pode fazer, porque ainda não teve o trabalho tático, terá na manhã deste domingo, para aí sim a gente saber qual a formação do Cruzeiro, se o Seabra faz alguma observação, se preserva algum jogador, mas o fato é que este duelo é muito importante para o Cruzeiro, confronto direto na parte de cima da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Fabrício Peralta e Rafa Silva estão treinando com o elenco, liberados, mas ainda não sei se eles serão relacionados para este jogo. A lista só sai depois do treinamento, ali no final da tarde, início da noite, então vamos aguardar. Mas os dois estão próximos aí de ficarem à disposição para valer do técnico Fernando Seabra. O Rafa Silva, se não for relacionado para este jogo, muito provavelmente para o outro final de semana, para o clássico diante da equipe do Atlético. O jogo confirmado para o sábado, às 9h30 da noite. Esse jogo no Mineirão e o Cruzeiro acertando os detalhes para iniciar a venda de ingressos para esta partida. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Fortaleza enfrentará o Cruzeiro com 6 jogadores indisponíveis. A equipe cearense viajou para Cariacica, onde será o confronto pela 21ª rodada do Brasileirão. Vojvoda terá que fazer mudanças na escalação devido às ausências de Lucero, Tinga, Caleb, Machuca, Pochettino e Hércules, este último suspenso por cartão vermelho. Renato Kaiser deve assumir a posição de artilheiro no jogo. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!